Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Track and Field para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.tfco.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Track and Field e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fernando Tracanella, CEO da Track and Field, a Sra. Patrícia Bibi, CFO e diretora de Relações com Investidores, e o Sr. Fred Wagner, CEO da TF Sports e vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Track and Field. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Tracanella, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse na companhia. Estamos muito felizes aqui de portar mais um trimestre com resultados bem positivos, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala aqui agradecendo, dando parabéns a todo o time, a toda a rede de franqueados, né? Realmente, o ano de 2025 foi um ano muito especial. Eu vou começar essa minha apresentação colocando só alguns highlights para vocês, tá? E na sequência a Patrícia vai aprofundar todas essas informações, o Fred vai falar também sobre TF Sports e TFC. Começando aqui pelo resultado de vendas, né, medido pelo sellout, foi mais um trimestre positivo, né, com crescimento aí de 26%. E o que eu gostaria de até destacar mais do que o crescimento total foi o crescimento de venda das mesmas lojas de 23%. Então, foi um ano que nós tivemos uma consistência muito grande entre os trimestres, né, de sempre reportar resultados positivos. E aí tem uma série de fatores, né, para explicar essa performance, né? Obviamente, nós temos um cenário muito favorável de tendências, né, bem estruturantes que realmente representam um vento muito a favor da companhia, né, com todo o segmento de wellness crescendo muito forte no Brasil e no mundo, né, com as pessoas mais engajadas com atividade física, as pessoas emagrecendo, com mais atentas à alimentação saudável. Então, tem uma conjuntura muito favorável, mas tem aí nessa performance méritos também da companhia. Foi um ano que nós acertamos muito do ponto de vista de produto, que é o início de tudo. Então, foi um ano que tivemos coleções muito bem aceitas, recebidas pelos clientes, tanto a coleção de inverno quanto de verão, e acertamos também muito nas mini coleções, né? Nós temos aí cerca de 40 coleções cápsulas por ano. Então, produto, acho que fomos muito bem, tivemos novidades, novas tecnologias. Tivemos também, mais uma vez, um grande impacto de reforma de lojas, é um programa que iniciamos lá em 2021 e que consistentemente tem trazido aí ganhos importantes, né, com lojas reformadas, um crescimento bastante superior ao total de same-store sales da companhia. E a boa notícia é que ainda temos aí uma quantidade grande de lojas para serem reformadas nos próximos anos. O digital crescendo também de forma bastante robusta, a Patrícia vai apresentar para vocês, mas um crescimento bem acima do varejo físico, né, e já representando cerca de 10% do sellout, com ainda muito chão pela frente, mas uma evolução importante em relação, se a gente volta ao pré-pandemia, né, a participação do e-commerce era de 3%, então ele foi de 3 para 10 em cima de uma companhia que quadruplicou de tamanho.
Obviamente, uma estratégia de ecossistema que traz muito ganho para o varejo, né? Então, o fato, o Fred vai comentar mais adiante, mas o fato de termos aí mais de 4.000 eventos organizados pela TEP Sports, isso traz um ganho importante de vendas e para a marca Track and Field, então uma contribuição da estratégia de ecossistema foi muito relevante no ano também. E acho que também vale destacar uma evolução grande de marketing, do marketing da empresa. Fizemos mais marketing de influência e também avançamos muito no marketing integrado do ecossistema, falando mais do ecossistema, falando não somente do track and field, mas falando também bastante do TEP Sports, do TEPC e do TEP Mall também. Então, foi um ano com conjuntura muito favorável, mas também muitos acertos nossos, né? Foi um ano que nós começamos crescendo muito acima da expectativa e tivemos que também tivemos que reagir muito rapidamente para não criar nenhum tipo de gargalo, seja de produto, seja logístico, né? Então, acho que também eu gostaria de destacar a rapidez, a agilidade da companhia em reagir a uma demanda que veio muito maior do que a prevista inicialmente no nosso orçamento. Agora, falando mais especificamente do TRI, também tivemos uma receita líquida crescendo 18%. E aí eu gostaria de dar uma pausa e relembrar o que eu comentei no último earnings call do terceiro TRI. Vocês vão relembrar que nós tivemos um crescimento de sell-in, que é a venda de mercadoria para o franqueado, de mais de 50%. Naquela ocasião, eu usei uma frase que o sell-in de hoje é o royalties de amanhã. Então, o que houve foi uma antecipação de compras pelos franqueados, estimulado por nós no terceiro TRI, que foi muito benéfico, porque nós trabalhamos o quarto TRI com uma rede muito mais bem abastecida, com nenhum tipo de atraso de abastecimento ou gargalo logístico, mas essa venda de mercadoria, o sell-in, foi concentrada realmente no terceiro TRI, e ela teve um crescimento menor no quarto trimestre. Por outro lado, aconteceu o que nós havíamos sinalizado, um crescimento muito grande dos royalties no quarto TRI, pelo fato de termos trabalhado com uma rede muito bem abastecida, uma boa venda de franquias. Então, os royalties acabaram tendo um peso maior no mix de negócios, e isso acabou gerando mais margem bruta, que explica bastante esse crescimento bem expressivo do EBITDA ajustado de 34%. Então, tivemos aí um efeito de mix de negócios que foi antecipado quando tivemos essa reunião do terceiro trimestre. E isso acabou repercutindo para a última linha, né, com crescimento de lucro líquido ajustado de 40%, uma boa margem líquida também de 17,5%. Aqui a gente está falando do resultado consolidado com todos os negócios. Tá? Finalizando esse slide, né, a digitalização também que eu comentei, a gente continua com uma estratégia de omni bem robusta, né, com quase 70% das vendas captadas pelo e-commerce faturadas por lojas físicas e com maior participação nesse percentual de franquias, então com o franqueado inserido na estratégia digital da empresa, e avançamos muito no ano com a vitrine infinita, né, já temos aí 387 lojas conectadas aí à vitrine infinita, uma funcionalidade que nos permite converter mais vendas e evitar uma perda de venda por uma falta de produto no estoque físico da loja. Do ponto de vista de expansão, tivemos aí até uma concentração maior do que a desejada no quarto TRI, mas tivemos aí 19 inaugurações, né, e uma série de reformas também, 13 reformas no último trimestre do ano, fechando com 435 unidades. Próximo slide, então, é só a mesma visão que eu vou comentar agora, só que do ano, se puder mudar o slide. Tivemos aqui um sell-out de 1,8 bi, com crescimento no ano de total lojas de 28,6%, um same-store sales, mesmo número do TRI, 23%. Uma marca histórica nossa, né, pela primeira vez ultrapassamos 1 bilhão de vendas líquidas, né, com crescimento de quase 26%. O EBITDA ele teve um crescimento também bem expressivo, né, de 36%. Daí, no ano, a gente tem um efeito
duplo, né, de margem, né, que teve esse ganho importante no quarto TRI, mas também de alavancagem operacional, pelo fato de termos crescido aí quase 26% da receita líquida, conseguimos diluir custos fixos ao longo desse período, né? E o resultado líquido no final do ano acabou sendo aí de 171 milhões e meio, um crescimento bem relevante em relação ao ano passado, né, de 36%, com uma margem líquida de 16%. Eu acho que um ponto também que, historicamente, a gente vem conseguindo entregar e tem feito muita diferença, né, no cenário de juros mais altos do Brasil, que nos dá muita tranquilidade, né, nos permite ter uma agenda muito mais sobre crescimento e novos negócios, do que fluxo de caixa, né? Então, hoje a empresa tem uma dívida zero, né? Não temos dívida, terminamos o ano aí com equivalentes de caixa de 171 milhões. Aqui, quando a gente fala equivalentes de caixa, eu estou falando de caixa banco, né? Mas também de recebíveis de cartões de crédito, né? Então, 35 milhões de caixa banco, mais uma diferença aí de recebíveis de cartões de crédito, uma geração de caixa operacional de 141 milhões. Então, finalizamos o ano com uma expansão também de 40 novas lojas. Esse ritmo tem sido super consistente nos últimos anos. É um ritmo que eu sempre repito, né? Um ritmo que nos permite garantir uma qualidade na escolha do ponto, na escolha do franqueado. Então, nós preferimos, no final do dia, dosar essa velocidade e garantir a qualidade da operação. Terminamos, então, com 435 lojas, como eu havia comentado, e foram feitas 42 reformas, 10 próprias e 32 franquias, terminando o ano com cerca de 60% da rede já no novo formato. Bom, era isso que eu queria fazer aqui de introdução, esses principais highlights. Vou passar para a Patrícia agora aprofundar um pouco os números. Obrigado. Bom, obrigada, Traca. Bom dia para todos. Vamos começar falando de sellout, por favor. Então, como o Tracanella acabou de mostrar aqui para a gente atinge aí essa marca de 1 bilhão e 800 milhões de reais ao longo do ano. Aquele ritmo de crescimento forte que a gente viu em 9 meses se manteve no nosso quarto trimestre, mesmo com uma base mais forte, né, de crescimento. Quando a gente olha um quarto trimestre, que a gente carrega uma sazonalidade importante, né, no trimestre, seja por conta da Black Friday e até mesmo por conta do Natal. Então, a gente traz esse crescimento bem robusto, né, de 26% no nosso quarto trimestre e, ao longo do ano, mantendo aí quase os 29% que a gente viu de crescimento contra o ano passado. Os 23% que a gente vê em mesmas lojas, tanto para o quarto trimestre quanto para o ano. Então, se a gente olhar também a foto para mesmas lojas, a gente traz esse crescimento na mesma ordem. É importante falar que a gente não fala aqui só de um fator, né? A gente fala de muitos fatores que, conversando, traz esse crescimento muito robusto. A primeira, a expansão de lojas, fechando o ano com 435 lojas. A gente tem as reformas de loja, né? Ao longo do ano foram 40 lojas reformadas. Então, a gente fecha e vira o ano com 60% da rede já no novo formato. Se a gente isolar a rede de lojas próprias, são 90% das lojas próprias já reformadas, no novo conceito, e 50% a metade das franquias também no novo formato. A gente tem uma execução impecável, né, nessas datas sazonais, que eu acabei de falar aqui no trimestre. A plataforma TF Sports, que eu acho que é impossível da gente não falar também do quanto traz o engajamento para a nossa comunidade e faz com que também o sistema acabe trazendo uma relevância também de crescimento no nosso sellout, nas lojas. A assertividade das coleções, como o Tracanella falou, né, um produto cada vez mais incrível, de qualidade, de acerto de cor, de tendência, muito bacana. Então, só fatores muito bacanas para a gente poder comemorar aqui nesse quarto TRI. O nosso digital é muito importante também da gente falar um pouquinho sobre ele. A gente fecha o ano com 10% de representatividade aqui no nosso sellout total. Isso é bastante relevante.
Lembrando que essa foto, no pré-pandemia, era de 3% do nosso sellout. Hoje a gente já está em 10%. Segundo dígito, a gente chegou agora. É importante a gente colocar aqui que o nosso digital, acho que é um grande diferencial, né, da marca, ele não compete com a loja física, ele potencializa a loja física, né? Por que eu falo isso? Principalmente porque, se a gente olhar, 70% dessas vendas digitais hoje, elas saem das lojas físicas, que são os nossos mini CDs espalhados aí ao longo de todo o nosso Brasil. A vitrine infinita, como o Tracanella também falou, são 387 lojas conectadas nesse nosso recurso. Então, também evita que, eventualmente, um cliente saia da loja sem o produto que ele deseja. Então, a experiência aí falando mais alto acima de qualquer coisa. E o social selling também, que é bem relevante, no ano representou 35%, que são aquelas vendas que a gente inicia através do WhatsApp. Também bastante relevante quando a gente fala do nosso digital. E aí, vamos falar de receita líquida. A nossa receita líquida, ela atinge o nosso primeiro bilhão, né? Estava até falando hoje de manhã, há 4 anos atrás, a gente bateu o nosso primeiro bilhão de sellout. Hoje a gente comemora porque isso se tornou receita líquida, né? Então, principalmente para mim, não tem uma foto melhor que eu posso comemorar aqui, que é o nosso dinheiro de fato aqui entrando para a companhia. Então, esse crescimento de 26% quase em relação ao ano passado, no ano. Se bater a foto no quarto TRI, eu olhar um crescimento de 18%, vai falar, nossa, mas desacelerou? Não. É o que o Tracanella também lembrou agora também no comecinho. No terceiro trimestre, a gente antecipou aquele sell-in, a mercadoria para a franquia, no finalzinho do trimestre, já pensando nesse abastecimento mais robusto para a rede física. E isso acabou trazendo um crescimento um pouquinho menor para a nossa receita líquida no trimestre. Mas é importante bater a foto do ano, e aí, quando a gente equaliza essas sazonalidades entre os trimestres, a gente vê o crescimento da receita líquida conversando, por exemplo, com o crescimento de um sellout. O varejo, né, que a gente fala rede própria, teve um crescimento de quase 21%. Nos royalties, 28%, também muito impactado pelas lojas reformadas. Se a gente olhar a foto das franquias reformadas, cresceram 30%. Mercadorias para franqueado, como eu disse, ela recua 2% da participação da receita líquida, que daqui a pouco a gente vai falar do lucro bruto, isso acaba sendo um fator positivo para a margem bruta, porque é uma representatividade menor de um negócio que eu tenho aqui dentro da receita líquida de menor margem. E os eventos ITF Mall, que a gente já traz aqui uma pequena redução de 0,8 em relação ao TRI passado, mas muito em função daquele efeito do PERSE, que no quarto TRI de 2024 ainda tinha esse benefício. Se eu neutralizar esse efeito aqui, por exemplo, eu chego em quase 15% de crescimento para a TEF Sports aqui, os eventos e o TEF Mall. Tudo bem? E aí, falando de lucro bruto, acabei de falar sobre a representatividade do sell-in na nossa receita líquida, ele foi um pouquinho menor, e isso acaba dando margem para os canais de melhor margem bruta tomarem aqui a proporção, que foi o caso da rede própria, com 1 ponto percentual, e os royalties na magnitude de 1,4. Então, essa representatividade por si só traz essa margem bruta tão fantástica aqui do quarto trimestre, expandindo 2,6. Mas, de novo, neutralizando os efeitos sazonais entre os trimestres, eu trago aí um ganho de margem bruta no ano de quase 1 ponto percentual. Né? Então, o nosso EBITDA, que daqui a pouco também a gente vai falar, tem um efeito bem relevante desse ganho de margem bruta aqui para a operação, sem dúvida nenhuma, muito positivo. Aí é ganho, de fato, de eficiência e tudo mais que a gente tem realizado na rede como um todo. Despesas. As nossas despesas, se a gente também fizer uma evolução dos trimestres, é o nosso melhor número até hoje, né? 34,9, olhando desde 2022. E ano, até um pouco melhor, quando a gente olha 34,4 de representatividade da nossa receita líquida. Isso mostra essa capacidade de 2025, em especial, da gente crescer, mas crescer com eficiência, entregando essa alavancagem operacional que a gente viu ao longo dos TRIs
e que a gente consegue constatar também no encerramento do ano. As despesas com vendas, a gente tem um benefício importante, que é sempre bom colocar, que na medida em que eu cresço também com franquias na nossa operação, ela me beneficia nas despesas com vendas. Por quê? Porque é uma venda que eu tenho para a companhia, que eu não tenho uma despesa variável, né, que está linkada a uma venda nesse grupo aqui e contribui sensivelmente. Então, estou falando 0,3 de ganho no trimestre, mas ainda tem um reflexo das despesas gerais administrativas, que a gente, ao longo do ano, também vem fazendo um trabalho muito rigoroso, com contratos, revisando gastos, essa disciplina também muito já enraizada aqui dentro, né, nessa gestão das nossas despesas, dos nossos gastos fixos. Então, também contribuiu tanto para o TRI quanto para o ano de uma forma bem sensível. Até coloquei ali, né, a gente colocou no finalzinho do slide, que mesmo com o impacto que a gente teve que fazer algumas implementações importantes em relação à logística, porque com esse crescimento todo que a gente teve, ele, de fato, foi uma implementação que a gente teve que fazer ali de turno logístico, capacitar um pouco melhor também toda a área para poder trazer esse resultado tão robusto como foi ao longo de 25. Então, no quarto TRI, eu tive uma implementação importante aqui, que mesmo assim, as despesas administrativas conseguiram trazer essa diluição. Quando eu olho para o EBITDA, né, olhar o EBITDA trazendo um crescimento tão expressivo, né, na ordem de 34% no TRI e no ano 36%, de fato a gente vai comemorar, porque esse ganho, por exemplo, de margem que a gente vê de 1,8, extremamente relevante, né? Se eu olhar e fatiar, eu tenho praticamente a metade desse ganho vindo de margem bruta, 0,9, que eu acabei de mostrar, e a outra parte fica para a parte das despesas, da alavancagem operacional que a gente pegou com 0,9, e aí beneficiando o EBITDA numa margem de 23% no ano. O lucro líquido, bom, reflexo de novo aí dessa eficiência toda que a gente tem ressaltado, é um crescimento de 2 dígitos no lucro, acima, inclusive, do crescimento que a gente teve da receita, ou seja, a gente vendeu muito mais e ainda operou de uma forma muito eficiente. Vou sempre reforçar isso aqui ao longo dos resultados que a gente vai consolidando para evidenciar essa performance realmente muito maravilhosa que a gente teve nesse ano. Companhia registrando 2,8 de margem também aqui no trimestre, 17,5 no TRI, 16,4 no ano. E aí tem um slide de caixa, onde a gente vai também trazer aqui uma foto muito bacana, que a gente fecha o ano com 141 milhões de geração, né, de caixa. Estou falando aqui que ao longo do ano, é um 41% de crescimento em relação ao passado. Reflexo, expansão das vendas, uma melhor rentabilidade e também uma evolução nessa gestão do capital de giro, muito impactado, nesse caso, por um prazo melhor de estoques que a gente conseguiu trazer. Se a gente olhar prazo médio de estoques deste ano versus do ano passado, foi um ganho de quase 17 dias nesse prazo médio. Bastante relevante. Mesmo a gente tendo aqui operações hoje Fabris, né, que até então a gente vem também tracionando muito com fios e aumentando, né, cada vez mais também a cadeia, né, o tempo de estoque para a gente na companhia. Então, com tudo isso, a gente ainda conseguiu fazer um prazo melhor de estoques. É importante colocar aqui que na parte de financiamentos a gente teve uma redução também importante nessa atividade, basicamente porque eu tive uma ausência de recompras, né, no quarto trimestre. No ano passado, a gente fez uma recompra importante ao longo de todo o período, desde o finalzinho do ano de 2024 até o início de 2025, a gente fez quase 44 milhões de recompras, e aí fechar o ano também com essa posição de caixa também para a gente é muito relevante, de 35 milhões. Permanecemos sem dívida, não podemos fazer o desfecho aqui sem ressaltar isso. Permanecemos sem dívidas
e assim seguimos para 26, né, Fred? Fala para a gente da história. Já estamos no 26, bom. Quase fechando o primeiro tri já. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu queria parabenizar todo o ecossistema da Track and Field, né, incluindo todo mundo que participa, todos os colaboradores, franqueados, fornecedores, investidores também, né, que nos apoiam. A gente fechou um ano realmente, acho que na minha visão, muito bom, espetacular, mesmo com todas as adversidades macroeconômicas que o país apresentou, principalmente a questão de juros, né, que pode, às vezes, afetar um pouco a capacidade de compra do consumidor. A gente conseguiu, através do nosso ecossistema, através da nossa capilaridade, do trabalho local, regional dos nossos franqueados, ter uma performance muito boa. Então, parabéns para todos. Falando um pouco de Dev Sports, né, a gente bateu 1,2 milhões de usuários aí no fechamento do ano, né, um crescimento de 40%, dentro da nossa tese de aumentar realmente nossa participação dentro de um ecossistema de wellness. A gente teve quase mais de 500 mil de pessoas participando dos nossos eventos dentro da plataforma. Você vê que isso dá mais que 40% de usuários ativos, né, dentro do ecossistema, fazendo efetivamente eventos dentro da plataforma. Isso, para a gente, assim, prova a tese do que a gente está fazendo realmente tem um engajamento grande. A gente também começa agora, aos poucos, a acelerar o ecossistema de treinadores, né? Após a troca a atualização, a troca do nosso aplicativo, a gente agora entra mais forte com treinadores. A gente entra também nesse ano dentro do aplicativo com vendas de produto, né? Seja produtos da Track and Field, do TFMall, ampliando o que a gente acha que é o foco de Track and Field. A gente oferece produtos correlacionados, né, como monitores de saúde e tênis técnicos. A gente também entra no aplicativo com TFC, né, entrando em alimentação e suplementação. A gente acha que, né, dentro do universo wellness, esses pilares de atividade física, seja em moda, seja em participar de atividades, a questão de alimentação e suplementação e a parte de equipamentos esportivos, artigos esportivos, a gente fecha esse ecossistema dentro do aplicativo e cada vez mais a gente vai poder oferecer para a nossa base de consumidores, de uma forma mais assertiva, com conhecimento desse consumidor, produtos e ofertas que acho que vão converter de uma qualidade muito boa dentro do aplicativo. A gente também, né, teve uma aceleração do TFC, né, que é a nossa iniciativa em lojas de alimentação e suplementação. A gente está hoje com 17 lojas, acho que indo para a 18ª do TFC, né? Ele tem uma correlação muito grande com as lojas, e esse ecossistema de alimentação e suplementação ele também já está agora ligado no nosso digital, migra para o aplicativo em breve, e a gente começa a ter, assim como a gente tem a omnicanalidade de Track and Field, a gente começa a ter a omnicanalidade de alimentação e suplementação dentro do aplicativo para os usuários, né? Então, a gente está bem animado com essa iniciativa e também plugando nas plataformas de entrega rápida, nas cidades onde a gente está presente. A gente está presente em várias cidades do Nordeste, Sudeste e Sul do país, e a gente está bastante animado com essa ideia também de se posicionar como uma oferta de comida wellness, né, de alimentação wellness nos aplicativos rápidos. Então, como vocês podem ver, assim, a gente está cada vez mais aumentando o nosso mercado endereçável, olhando para o mercado de wellness como um todo e posicionando a companhia para realmente ser o one-stop shop em relação a esse mercado de wellness. Obviamente, sempre muito focados em cada uma das operações, né? A gente tenta não misturar como a gente constrói marca, como a gente se comunica com o consumidor. Então, acho que esse cuidado é um cuidado que a gente tem bastante grande aqui dentro da companhia, e eu acho que né, todo esse esforço que a gente está fazendo e essa estrutura que a gente está criando, de alguma forma está se refletindo nos números da companhia, então prova um pouco a tese do que a gente acredita que seja um potencial muito grande. Também acho que vale destacar, né, que a gente está com 3 lojas em Portugal, a gente está muito contente com a operação, devemos acelerar um pouco essa operação em Portugal.
A gente está muito animado com resultados e também a gente recentemente lançou uma operação de e-commerce para atender a Europa, plugado nessas lojas de Portugal com omnicanalidade, e também acho que é uma iniciativa que a gente está bastante animado para, na Europa, aos poucos, posicionar a marca como uma direct-to-consumer online, utilizando os estoques das lojas de Portugal, e aos poucos a gente entendendo quais são os mercados que vale a pena a gente fazer olhar mais seriamente para abrir lojas e, ao mesmo tempo, a gente botar esse fluxo de vendas digitais para as lojas da Europa, que é o que a gente está fazendo, como a gente faz no Brasil, 100% alinhado com os nossos franqueados, né? Então, acho que, como iniciativa, é isso que nós temos e a gente está bastante animado aí para o ano de 26. A gente acha que a gente vai ter um ano, uma performance também boa, né? E acho que está todo mundo aqui, né, com as iniciativas que a gente está fazendo, bastante animado. Muito obrigado, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Dani Eiger, do XP. Por favor, Dani, seu microfone está liberado. Bom dia, Fred, Tracanella, Paty, obrigada por pegar minha pergunta, parabéns aí por mais um resultado bastante forte. Eu tenho duas do meu lado. A primeira em relação ao crescimento, né? Realmente tem sido impressionante, assim, o quanto que vocês têm conseguido manter um ritmo tão forte de crescimento com tanta consistência, mesmo no contexto macro mais desafiador. Eu sei que é uma pergunta, assim, quase que de bola de cristal, né? Que é difícil de dizer, mas, assim, quanto mais... O que vocês enxergam como talvez um crescimento mais estrutural, sustentável, ou de repente se vocês acham que tem algum momento que vocês vão começar a normalizar para um ritmo ainda saudável, mas talvez um pouco mais talvez compassado, né? Não tão forte quanto a gente tem visto, assim. E aí, para conectar com isso, talvez vocês puderem trazer um pouquinho o que vocês enxergam de potencial adicional de abertura de novas lojas, né? Você tem a dinâmica das reformas, que entendo que teria talvez um crescimento contratado ali pelas métricas que vocês dividem, mas talvez aí de white space ainda, para sustentar esse crescimento tão forte, acho que seria talvez bacana falar por aí também. E aí, talvez conectado ainda nessa questão de crescimento, mas um pouco à parte, pegando essa carona aí nesse comentário em relação à internacionalização, eu sei que vocês têm sido bastante, assim, cautelosos, né, com esse movimento, enfim, e consistentes, mas entender um pouquinho o que vocês enxergam de potencial de médio prazo ali, assim, você traçou aí, Fred, né, de estar olhando possíveis mercados, acho que vocês comentaram de começar a fazer essa dinâmica de eventos, como talvez a alavanca de marketing, né, para talvez construir essa marca D2C, mas acho que seria legal um pouquinho vocês trazerem essa visão de médio prazo, do que vocês enxergam que a questão internacional pode se tornar dentro da Track and Field. Obrigada. Bom, eu vou falar um pouco mais da parte estratégica, daí acho que o Traca pode falar mais da parte detalhes de expansão de mercado, tal, de potencial de mercado, que a gente tem bastante dado, mas falando um pouco do mercado de wellness, né? O mercado de wellness, ele, assim, eu acho que ele vem crescendo num ritmo maior que a companhia até, né? A gente tem várias tendências mundiais, né? Quando a gente analisa mundialmente como as pessoas estão, né, reduzindo a ingestão de bebida alcoólica, utilizando clubes de corrida para cada vez mais fazerem a parte social, participando de eventos, toda uma aceleração de pessoas que estão usando o GLP-1, né, para perder peso, e o quanto que essas pessoas aumentam a atividade física. Então, eu acho que a companhia está posicionada num mercado que ele cresce num ritmo muito alto, né? Então, eu acho que, obviamente, que a gente não pode projetar né, crescimentos como esse ano passado, todo ano para frente, porque a gente até, em relação a, obviamente, caixa da companhia, projeção, a gente tem que ter uma postura um pouco mais conservadora, mas acho que esse ano a gente teve uma felicidade de aprender muito como acelerar, né? A gente conseguiu acelerar bastante a parte produtiva, distribuição de produto, etc., para reagir a uma performance acima do projetado. Então, acho que a gente deve ter isso né, agora como aprendizado. Acho que a companhia está com essa habilidade. Então, a gente, obviamente, faz uma projeção mais conservadora para o ano, né? A gente não divulga,
mas a gente está preparado para acelerar. E com essas alavancas de mercado, né, que estão acontecendo, né, esse ano o GLP-1 se torna genérico no Brasil, né, a gente tem vários dados, até uma matéria no New York Times algumas semanas atrás, falando de quanto que as pessoas participam mais de atividades físicas quando elas entram dentro dessa movimento de perder peso. Então, acho que a gente está muito posicionado em relação a isso. Eu acho que também em relação a quanto que as pessoas estão mais conscientes em relação à alimentação, sono, atividade física, e acho que a gente está muito bem posicionado nisso. E por isso, né, a gente também está posicionado nisso, obviamente, em Athleisure, que é nosso negócio principal, mas posicionado nisso então, em relação a todas as outras verticais da companhia, né? Então, a gente acelera o número de eventos num ritmo muito grande, a gente acelera nosso conhecimento em relação à alimentação e suplementação, então a gente vai cada vez mais, de alguma maneira, participando da vida da base de pessoas que podem se interessar por ter uma vida mais ativa e saudável, né? Então, dentro da missão da companhia, que é conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, cada uma das nossas verticais ela está alinhada com isso. Falando só também estrategicamente em relação ao internacional, sim, a gente é bastante conservador, mas quando a gente tem sinais bons, a gente fica muito animado do nosso lado, né? A gente não está também projetando um grande crescimento em relação a isso, mas a gente sabe também que nosso crescimento através de franquias no internacional ele não demanda capital, né? A gente continua em um formato similar, mas a gente está bastante animado com a possibilidade da gente fazer influence marketing internacional, fazer marketing de performance internacional, conhecer os mercados e, ao mesmo tempo, ir maturando essas lojas de Portugal e depois estudar mercados novos de acordo com o mapa de calor que a gente enxergar nas vendas. Então, acho que a estratégia é essa e acho que esse, assim como o TEF Sports e a plataforma, esse é um plus que não está precificado, porque a gente também não coloca como uma projeção de upside dentro do nosso... Né? A gente gosta de só colocar em projeção de upside coisas que a gente entrega consistentemente, como a gente vem entregando nos últimos 5 anos aí o crescimento. Acho que daí está capaz de falar um pouco de... Bom, primeiro bom dia, Dani. Obrigado pela pergunta. Só para complementar um pouco a prédia, né, e falar um pouco de 2026, a gente não tem, obviamente, nenhum guidance formal, nem podemos, né, passar nenhum guidance numa reunião como essa, mas alguns pontos, né? Primeiro, assim, a base de comparação, uma base forte, né? O ano de 2025 foi um ano excelente, né, de crescimento, e não é só 2025, né? Essa base ela foi ficando forte ao longo dos últimos anos, né? Se olharmos o CAGR da companhia, do pré-pandemia até hoje, é um CAGR muito próximo de 25% ao ano. Então, a base, de fato, ela está ficando mais forte. É um ano também com desafios do ponto de vista de calendário, né, com muitos feriados, Copa do Mundo, etc. Por outro lado, né, esse é um pouco do cenário, né, de base de comparação e calendário. Por outro lado, nós ainda enxergamos muita oportunidade em todas as alavancas que nós aceleramos em 2025. Tá? Então, ainda nós enxergamos muitas oportunidades de melhorar ainda mais o acessamento de loja, de reformas de loja. Acho que o digital ainda tem muita estrada, muito chão pela frente para continuar crescendo, vitrine infinita. Eu estou muito animado com a próxima coleção que nós já lançamos um preview e vamos lançar em breve, oficialmente, uma coleção de inverno com muita novidade no produto, muita tecnologia nova, que eu acho que isso tem que ser sempre a base de partida, né? A gente não pode perder o foco em produto, e eu acho que a gente tem feito muito bem isso. 2025 foi excelente, e eu estou muito realmente animado com 2026 nesse aspecto. Tem muita oportunidade para evoluir também no marketing de influência, toda a parte de marketing do ecossistema, e a parte de eventos, né, cada vez fazendo uma contribuição mais relevante para o varejo físico, aumentando o LTV dos nossos clientes atletas. Então, acho que tem um conjunto de iniciativas que não são novas, mas em todas elas nós enxergamos oportunidades de avançar ainda mais. Então, apesar da base mais forte, apesar do calendário mais desafiador, ainda tem muita oportunidade para a gente continuar crescendo de forma relevante
as vendas da companhia. Do ponto de vista de crescimento orgânico, também a gente não tem um número, né, um guidance, mas existe ainda muita oportunidade em cidades de pequeno, médio porte e nas capitais. Tá? Eu diria que a gente tem algo muito próximo de uns 10 anos de crescimento orgânico, mas esse número é um número muito, uma visão estática, né? E esse número ele vai mudando, né? Como o Fred comentou, nós estamos dentro de um segmento que cresce muito. Então, provavelmente esse número ele vai mudar para cima nos próximos anos, e cada vez mais a gente depende menos também de canais físicos para realizar as vendas, né? Então, cada vez mais a gente tem a evolução dos canais digitais para suportar o negócio, seja via e-commerce, social selling, vendas diretas. Então, também o nosso crescimento ele passa por abertura de lojas, mas ele também tem outras fontes aí de receita. Então, tem muito chão pela frente, a gente está bem focado, a gente está bem otimista para 2026. Excelente, super claro. Obrigada pelas respostas. Parabéns de novo. A próxima pergunta vem do Sr. Kelvin Decken, do Itaú BBA. Por favor, Kelvin, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. A minha pergunta é sobre o investimento no segundo turno logístico. Vocês podem dar um pouquinho mais de cor sobre quanto que isso pesou na rentabilidade do trimestre? E daí, olhando para frente, se isso deve continuar, ou até mesmo evoluir para um terceiro turno? E também quais são os principais ganhos operacionais que vocês esperam capturar com essa mudança, né? Até pegando o gancho que você falou, Tracanella, sobre enxergar muitas oportunidades para continuar melhorando o abastecimento das lojas, né? Então, se você puder só também dar um pouquinho mais de cor sobre esse tema seria ótimo. Obrigado. Isso tem muito a ver, né, com o que a gente comentou da reação da companhia, né, com uma venda acima do esperado em 2025. Né? Nós esperávamos algo mais próximo de crescimento do que foi registrado em 2024, né, em relação a 2023, e esse número acabou vindo quase no dobro da velocidade. Né? Então, a gente acabou reagindo e, de fato, a gente aumentou a estrutura logística da companhia a partir do segundo trimestre do ano. Tá? E esse número realmente ele ficou não tão comparável, né? Nós abrimos no segundo turno, você lembrou aqui, no segundo semestre, e isso acabou gerando uma pouca comparabilidade nessa linha de despesa logística em relação a 2024. Agora a gente está com a estrutura já mais ajustada, tá? Então acho que esse também é um fator que nos anima bastante, tá? De uma operação muito mais fluida, um melhor abastecimento de loja ao longo do ano inteiro, pouco nível de atraso, uma satisfação maior do franqueado, e isso vai nos ajudar a buscar esses same-store sales, manter essa consistência de crescimento dos same-store sales. Mas, de fato, tem uma despesa maior, mas que ela é uma despesa importante para continuarmos crescendo. Tá? E ela é menos, ela vai ter uma comparabilidade pior no início do ano e vai ser mais comparável no segundo semestre. Então, na linha de despesa administrativa, onde nós temos a contabilização dessas despesas logísticas, talvez a gente tenha algum tipo de pressão mais no início do ano, pelo fato da gente ter aumentado essa estrutura mais no segundo semestre do ano passado. Super claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Por favor, Bob, seu microfone está liberado. Bom dia a todos e parabéns a Fernando, Paty e Fred nos resultados. Fernando, você mencionou a nova temporada. O que há de frente neste inverno em termos do tamanho da sua coleção? Talvez alguns exemplos da tecnologia aprimorada e também na maneira como você planeja segmentá-la e apresentar-la a seus canais. Primeiro, do ponto de vista de quantidade de produtos novos, eu não tenho exatamente o número aqui de cabeça, mas a quantidade de lançamentos, de novidades em relação a coleções anteriores, ela é muito grande. Né? A gente cresceu muito o lançamento de novidades em todas as categorias, né? Desde a categoria de
de roupa esportiva, né, o sportwear, que é o nosso carro-chefe, mas também passando pelos acessórios, por mini coleções também muito legais. Então, acho que assim, o primeiro ponto é a quantidade de lançamentos de coisas novas. Então, ela não é uma coleção onde simplesmente nós estamos trocando as cores dos produtos que já existiam, né? Então, tem coisa nova, tem novas tecnologias do ponto de vista de produto de selado, de simples, né, sem costura, muitos detalhes que nós melhoramos de produtos que já são produtos de muito sucesso. Então, acho que tem bastante coisa legal pela frente, tem categorias que também têm crescido muito, a gente também tem aumentado o sortimento, um exemplo disso é a parte de kits, né, que vem crescendo bastante, a gente acertou muito produto, e isso tem contribuído bastante também para o nosso crescimento. Então, tem assim, várias coisas novas, não existe nenhuma categoria nova que a gente está entrando, tem algumas categorias que nós temos reforçado, né, que o nosso cliente já enxerga a marca como destino, mas que a gente tem reforçado e tem tentado aprimorar o produto. O exemplo é tênis, não calçado, mas o esporte tênis, natação, enfim, tem categorias que nós já atuamos também, que a gente está aprofundando um pouco a parte de sortimento e melhorando o produto. Então, tem bastante coisa aí legal pela frente. E essa coleção de inverno, a gente está bem otimista aí que vai ter uma aceitação muito boa aí pelo cliente. Parabéns. E sobre as reformas de loja, como o trabalho tem evoluído, e tanto em termos de funcionalidade quanto de aspecto visual e o custo? E se pudessem voltar às suas primeiras unidades, o que fariam de diferente hoje? Posso falar? Oi, Bob. Prazer em ter você aqui com a gente na call. A gente não mudou muito o projeto inicial que a gente fez no Iguatemi no ano de 2021, né? Quer dizer, a gente trabalhou, né, a gente usou bastante nosso aprendizado para criar uma loja modular, né, na parte de arquitetura, mas sim, né, sempre a gente tem evoluções conforme a gente vai tendo novas iniciativas, né? Então, quando a gente evoluiu, por exemplo, a questão de poder ter alguns displays de produtos highlights do TF Mall na loja, a gente, conforme vai aumentando eventos, a gente vai entendendo melhor como funciona a parte de concierge da loja, ou como a gente faz entrega de kits de eventos que a gente tem relacionados com aquela loja. Algumas lojas a gente incorporou estúdios, né, que é uma coisa que os franqueados usam muito para ativar o ecossistema. Então, depende muito, assim, muito de lojas que aparecem, iniciativas que a gente vem fazendo, mas eu não diria que teve alguma mudança estrutural ou algo a fazer diferente, né? Eu acho que o que sim é que essa primeira loja ela já tinha um TFC, e esse TFC vem se provando como uma ferramenta muito interessante de fidelização de cliente, aumento de frequência e crescimento de vendas dessas lojas que têm essa operação em relação às lojas reformadas que não têm, né? Então, a gente também vem aprendendo, a gente está aprendendo essa operação, a operação de alimentação não é uma operação fácil, não é uma operação simples, principalmente para fazer bem feito, e a gente está aprendendo bastante com esse efeito. Em relação a custo, acho que a gente a gente aumentou um pouco o custo que a gente tinha do modelo anterior, mas isso ficou estável desde a época que a gente transformou. A gente tem um trabalho muito grande de modular essas lojas, né, os equipamentos que tem nelas, para a gente conseguir ganhar escala, e a gente conseguiu fazer isso, inclusive, em Portugal, né? Em Portugal, a gente mandou o mobiliário modular do Brasil e montou lá, e funcionou muito bem. Então, acho que a gente já fazia isso com a loja anterior, e nessa a gente fez de uma forma bem montada. Acho que não é uma barreira para franqueados de fazer, né? Se a gente pegar economicamente falando, com as vendas que a gente tem por metro quadrado, fica bem claro que, né, esses retornos ficam abaixo daqueles 24 meses que a gente sempre se propôs a fazer para os franqueados. Eu acho que nossos franqueados vêm adotando. A gente também tem, novamente, uma limitação de volume de lojas que a gente consegue projetar no ano, e também a gente acha interessante a gente ter esse crescimento vindo de reformas ao longo do tempo também, né? Não tentar fazer uma coisa muito forte. A gente precisa respeitar também o fôlego
de franqueados que têm mais de uma loja, que podem ir reformando essas lojas ao longo do tempo. A gente vem fazendo isso. Então, a gente está bastante assim, feliz com o projeto novo, com a adoção dos franqueados, com o resultado das lojas. Acho que essa questão de reforma de lojas foi um acerto aí nesse projeto novo, e que a gente está bastante contente em fazendo o rollout ao longo do tempo. Muito obrigado e novamente parabéns. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Tracanella para que faça as considerações finais da companhia. Bom, queria agradecer a participação de todos nessa conferência, reforçar o meu parabéns ao time, parabéns aí a todo o ecossistema, franqueados, fornecedores, agradecer a toda a equipe financeira, RI, pelo trabalho aí de fechamento, de apresentações, e nos colocar à disposição de vocês para quaisquer outras perguntas aí que surjam, e vocês podem nos contactar através da área de relações com investidores. Super obrigado e um bom dia a todos. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.